Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando um programa Questão de Fé aqui pela nossa TV Nazaré. Programa que sempre é voltado para a catequese, para a reflexão sobre assuntos teológicos que nos ajudam a poder compreender a experiência de fé, ou seja, a resposta que nós damos ao amor de Deus, à revelação de Deus e a oportunidade também que temos de poder atravessar diversas temáticas do ponto de vista da teologia, tanto do ponto de vista bíblico, catequético, dogmático, a tradição da igreja, Sagrada Escritura, e assim temos esse arcabouço que nos ajuda a poder sempre compreender a beleza daquilo que de fato é a nossa doutrina cristã, nossa doutrina católica e a resposta que damos por meio da nossa fé. Hoje nós iremos falar sobre a conversão de São Paulo. Portanto, é um tema do ponto de vista bíblico. Nós sabemos que São Paulo ele é um personagem bíblico que nós encontramos na descrição já do Novo Testamento, as cartas de São Paulo. Nós também encontramos os Atos dos Apóstolos que nos fala da conversão de São Paulo, daquilo que nós iremos falar hoje, fala das viagens missionárias de Paulo, da fundação das comunidades e até mesmo quando você estuda a teologia, você dedica uma disciplina inteira sobre São Paulo, chamado de Cartas Paulinas. E a partir daí, nós, na primeira unidade, falamos um pouco da introdução da vida de São Paulo, contexto histórico da vida de São Paulo. Para nós também, São Paulo é um personagem que nos ajuda muito do ponto de vista da espiritualidade. Você sabe muito bem que as cartas de São Paulo nos dão pensamentos belíssimos em relação à própria experiência que ele fez, que parte realmente daquilo que foi a experiência de Damasco, ou seja, aquele caminho que ele percorre até a cidade de Damasco, e no meio do caminho acontece então aquele encontro com o Senhor. E nós iremos falar desta conversão ou do chamado de São Paulo a partir das referências bíblicas que nós temos para nos ajudar a compreender que não é só falar de uma descrição de conversão, ou seja, Jesus que aparece ali no meio e então no meio do caminho e logo em seguida São Paulo começa a vir. Não, tem todo um desenvolvimento da sua caminhada, do seu encontro pessoal com Jesus, daquilo que é o entendimento da própria vida antes e depois desse encontro com o Senhor, e realmente nós iremos conversar um pouco sobre isso. Meus irmãos, então, o que nós temos como referência em relação à conversão de São Paulo? Todos nós sabemos que, de fato, São Paulo ele é descrito nos Atos dos Apóstolos e, portanto, nós temos referências também daquilo que é a própria presença de São Paulo. Então, a primeira coisa quando nós conversamos e estudamos sobre São Paulo é justamente poder falar de onde vem as informações sobre São Paulo. Então, você vai agora aí, se tiver sua Bíblia, pegue a sua Bíblia agora e você vai nos acompanhar naquilo que, ou então você vai poder escrever as referências para que depois você possa encontrá-las. É importantíssimo nós termos ali a Sagrada Escritura para entendermos então aonde podemos encontrar as referências sobre São Paulo. Bom, as fontes que nós temos de São Paulo para saber da vida de São Paulo, nós temos das próprias cartas, que é chamadas cartas protopaulinas. Então nós temos, por exemplo, a primeira e segunda Tessalonicenses, a primeira e segunda carta aos Coríntios, a carta aos Gálatas, a carta aos Romanos, a carta a Filemon. Então nós temos essas fontes de cartas escritas por São Paulo que falam então de quem ele era, da experiência de conversão, da experiência de chamado, da experiência de ser um apóstolo de Jesus Cristo, por que ele é considerado, portanto, um apóstolo, e ele fala dele mesmo em alguns momentos. Depois nós temos os Atos dos Apóstolos, que são documentos escritos lá e que descrevem para nós os primeiros passos das comunidades cristãs e ali dedica, só para vocês terem uma ideia, e nós iremos falar sobre isso, dedicam duas narrações desse caminho de Damasco, ou seja, o que acontece ali no caminho de
Damasco. Bom, em relação à cronologia, né, de São Paulo, então, como nós podemos colocar São Paulo, né, dentro de uma linha histórica, de anos até mesmo? Então, a fuga para Damasco, ou seja, aquele caminho que ele percorre, onde ele tem o encontro com o Senhor, se dá provavelmente antes do ano 39, né, depois de Cristo. Né? Isso a gente vai, por exemplo, conferir lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 24b a 25, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos 30 a 33, e onde é citada essa expressão, a morte do rei Areta. Quando, por exemplo, nós procuramos uma cronologia, é claro que vocês já leram, e nós todos lemos os evangelhos, nós lemos as cartas de São Paulo, lemos as cartas pastorais, mas nós não temos anos ali, não diz assim, no ano, né? Algumas expressões, sim, nós encontramos, no ano de Tibério César, ou seja, ali nos dão alguns nomes, e esses nomes de imperadores, reis e governadores já nos dão, então, a cronologia em base ao período no qual eles governaram. Então, temos uma margem de tempo que nos ajuda a situar aquela narração bíblica. Então, é assim que se constrói, por exemplo, uma cronologia quando vamos estudar os textos, né, da Bíblia, os textos dos personagens bíblicos, e dentre eles, então, aquele que nós estamos estudando, que é justamente, né, São Paulo. Depois, a primeira estadia em Corinto, vocês sabem, São Paulo ele vai para a cidade de Corinto, ali ele fica, né, em torno de 2 anos na cidade de Corinto, e ali ele funda uma comunidade. Essa estadia em Corinto se dá entre os anos 50 a 52. E quais são as fontes dessa cronologia? Temos os Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos 12 a 17. Depois temos epígrafes, né, antigas que falam sobre Galião, e a partir daí, então, nós temos, né, esta margem, vamos dizer assim, de anos que nos fazem, então, situar São Paulo dentro daquilo que é, né, Corinto, ou seja, entre os anos, né, 50 a 52. Então, aqui nós já vimos o quê? 2 coisas sobre São Paulo. As fontes que nós temos para identificar São Paulo, ou seja, nós temos as cartas protopaulinas e temos também, né, os Atos dos Apóstolos. Vimos aqui a cronologia de Paulo, ou seja, então, a estrada, né, a experiência da estrada de Damasco para Paulo se dá ali, então, por volta, né, do ano 39 depois de Cristo. E temos também a estadia em Corinto, que se dá entre os anos 50 a 52 depois de Cristo. Bom, outra coisa importante para podermos saber também sobre São Paulo é quem era Paulo antes de Damasco. Vocês já perceberam, meus irmãos e irmãs, que para se falar de São Paulo é importante falarmos de São Paulo antes de Damasco, depois de Damasco. Temos aqui distintas 2 fases, né, da vida de Paulo. A primeira antes de Damasco, a segunda depois, né, de Damasco. Quem era, então, né, Paulo antes de Damasco? Paulo se chamava Saulo, que latinizado, né, Paulo, e nós sabemos então que ele era um cidadão romano. É importantíssimo, portanto, sabermos dessa identidade, né, de São Paulo, porque ser um cidadão romano lhe permitia ter alguns privilégios que a maioria naquela época não tinha, né, em relação a, por exemplo, movimentações, né, de uma cidade para outra, de uma província para outra romana. Já São Paulo, com a cidadania romana, ele tinha essa, vamos dizer assim, a possibilidade de poder caminhar, né, de uma cidade para outra. Daí nós vemos, então, por que ele vai, né, se movimenta hoje na atual Grécia, né, depois Turquia, Roma e assim por diante. Depois, Paulo era um hebreu, né, da diáspora de língua grega, nascido
em Tarso. Ele era fariseu, discípulo de Gamaliel e perseguidor dos cristãos. Então, meus irmãos e irmãs, aqui nós temos aquilo que as informações importantes sobre São Paulo. Nós temos as fontes que nos falam da presença de Paulo, da confirmação histórica da existência de Paulo. Temos aí as cartas protopaulinas e os Atos dos Apóstolos. Nós temos a cronologia de Paulo. O que nós podemos falar da cronologia de São Paulo, a sua vida, ou seja, a estrada, a experiência de Damasco se dá ali por volta do ano 39, depois de Cristo. Vimos isso sempre nos textos de Atos dos Apóstolos. Depois, a primeira estadia em Corinto, que nós vamos acompanhar entre os anos 50 a 52. Também os Atos dos Apóstolos é a fonte de fundamentação para essa informação sobre a cronologia de São Paulo. Depois, Paulo, antes de Damasco, todos nós sabemos que Paulo ele era hebreu, da diáspora, era um cidadão romano e era um fariseu, discípulo de Gamaliel, perseguidor dos cristãos. Então, essas informações sobre Paulo antes de Damasco são muito importantes para que depois possamos entender determinadas chaves de leitura dentro daquilo que nós encontramos nas suas cartas. Informações, expressões, fundamentações, tudo isso nós iremos encontrar realmente nas cartas de São Paulo com essas informações prévias de Paulo antes de Damasco. Então, dessa forma, meus irmãos e irmãs, nós estamos falando sobre São Paulo apóstolo, iremos falar sobre aquilo que acontece na estrada de Damasco e daí nós temos uma introdução em relação à vida de São Paulo para que depois nós possamos realmente entender aquilo que é a beleza de uma vida intensa na qual realmente ele nos deu tudo aquilo que viveu da experiência cristã com Jesus Cristo e nos deixou tudo isso por meio das cartas que nós temos hoje e da grande missionariedade que fez realmente com que a igreja pudesse se expandir graças à sua pregação, graças àquilo que ele fez por nós. Nós iremos para um breve apoio cultural, daqui a pouco voltaremos com o nosso programa Questão de Fé. Irmãos e irmãs, voltamos com o programa Questão de Fé, aqui pela nossa TV Nazaré. Nós estamos falando sobre a conversão de São Paulo, ou seja, quem é esse personagem São Paulo? Como nós podemos conhecer São Paulo? Quais são as informações históricas que podem nos ajudar a poder compreender determinadas chaves de leitura que nos ajudam ainda mais a aprofundar a vida deste grande missionário, deste grande apóstolo, deste grande cristão que realmente é uma grande coluna para a vida da nossa igreja junto com São Pedro. Nós falávamos então das informações que temos sobre São Paulo, falamos então daquilo que são as fontes de conhecimento sobre a existência histórica de Paulo, temos as suas próprias cartas, as cartas protopaulinas, que falam, então, ele fala em algumas passagens dele mesmo para poder fundamentar determinados discursos, mesmo não tendo um objetivo biográfico, mas ele fala então da experiência dele. Temos também os Atos dos Apóstolos, que dedica uma boa parte de descrições dos primeiros passos das comunidades cristãs para falar sobre as viagens de São Paulo, para falar também daquilo que é a própria conversão ou vocação de Paulo. Depois falávamos um pouco da cronologia de Paulo, nós situamos, por exemplo, a experiência de Damasco ali por volta do ano 39, depois de Cristo, e a primeira estadia, ou seja, já a viagem que São Paulo faz, onde ele se situa ali na cidade de Corinto, na atual Grécia, entre os anos, então, 50 a 53. E agora nós iremos falar um pouco daquilo que é a experiência realmente de Damasco. O que acontece em Damasco? Lembrando que, para falar de São Paulo, nós devemos falar de Paulo antes e depois
de Damasco. Quem era São Paulo antes de Damasco? São Paulo de Damasco, ele era, por exemplo, um cidadão romano, ele era um hebreu da diáspora e também era um fariseu. Ele era discípulo de Gamaliel, portanto estudou na escola de Gamaliel, era alguém que entendia a Sagrada Escritura e, portanto, era também, pela descrição que temos dos Atos dos Apóstolos, um perseguidor. Ele passou a perseguir os cristãos. E, então ele identificava, por exemplo, os cristãos para depois denunciá-los e assim por diante. Então, isso aqui é a experiência que nós temos de Paulo antes de Damasco. Então nós iremos agora, meus irmãos e irmãs, poder falar então o que significa a palavra conversão e o que aconteceu na estrada de Damasco. Em linguagem comum falamos de conversão, mas não é o termo usado pelo apóstolo em suas cartas. Então a primeira informação interessante que nós temos é que, segundo a tradição, nós falamos de conversão, por exemplo, de São Paulo. Mas, pelo próprio fato de que em nenhum momento nas cartas Paulo fala de conversão, então os estudiosos tiveram a liberdade de poder falar alguns de conversão, outros também falam de vocação. Então é interessante que nos estudos que se fazem sobre São Paulo, pelo próprio fato de que em nenhum momento ele fala de conversão, então se pode falar ou de conversão ou de vocação. Tanto que, de fato, se celebra a festa da conversão de São Paulo e, a partir daí, uma festa que na igreja, inclusive, nós celebramos e daí, então, de qualquer forma, fica essa margem ampla de visão, onde, para alguns, pode ser chamado de conversão, para outros pode ser chamado de vocação, depende da sensibilidade com a qual você entende esses dois conceitos e aplica aquilo que é o contexto da vida de Paulo naquele momento, na estrada de Damasco. E aí nos perguntamos então, o que poderia ter sido essa experiência de Damasco? Poderia ter sido uma crise de consciência, uma experiência mística interior, uma abordagem com o movimento cristão. Então, dessa forma, como entender aquilo que é a conversão de São Paulo? Então, meus irmãos e irmãs, todos nós sabemos que, de fato, ao se falar de conversão, ao se falar de vocação, nós sabemos que alguma coisa aconteceu. E este fato, ele foi descrito, para que dessa forma, então, nós pudéssemos entender aquilo que é para nós, então, essa experiência daquilo que nós encontramos de Damasco. Vocação ou conversão, o que poderia ter sido uma crise de fé, uma experiência mística profunda, poderia ter sido, então, até mesmo uma descrição de uma mudança, poderíamos assim dizer, no próprio fato do encontro com o movimento cristão, porque naquela época, assim, se falava, por exemplo, do cristianismo, se falava das pregações de Jesus, se falava do próprio Jesus, já se tinham notícias de pessoas que morriam por causa de Jesus Cristo. Então, o que significou isso para São Paulo? E nós encontramos, então, para vocês terem uma ideia, descrições nos próprios Atos dos Apóstolos. Nós iremos, então, ver cada uma delas. Então, meus irmãos e irmãs, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, nós encontramos, olha só, aí você vai, se você tiver sua Bíblia agora, você vai lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 a 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 a 6. Para vocês terem uma ideia, nós vamos ler agora o primeiro texto que fala de Damasco. E vocês sabem quantos textos nós temos para falar dessa experiência de Damasco, da conversão ou vocação de São Paulo? 3 textos.
E é interessante porque a pergunta que se pode fazer: qual o motivo pelo qual o autor dos Atos dos Apóstolos nos deu 3 versões para o caminho de Damasco, ou seja, para a conversão ou vocação, né, de São Paulo? Nós iremos encontrar no primeiro texto, né, que é capítulo 9, versículos 3 a 6. Estando ele em viagem e aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolveu de claridade. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se de espanto, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então nós temos aqui o primeiro texto dos Atos dos Apóstolos que fala, portanto, da experiência de Damasco, o que aconteceu naquele caminho de Damasco. Depois temos agora um segundo texto, na sua Bíblia, né, você vai lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 6 a 11, e nós iremos encontrar, por incrível que pareça, um outro texto que fala desses mesmos elementos da conversão ou vocação, né, de São Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículos 6 a 11. Aconteceu que, estando a caminho de Damasco, de repente, por volta do meio-dia, uma grande luz vinda do céu brilhou ao redor de mim. Ou seja, aqui vocês já perceberam que ele está falando, né, em primeira pessoa. Caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Respondi: quem és, Senhor? Ele me disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz de quem estava falando comigo. Eu prossegui: que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te e entra em Damasco, e lá te dirão tudo o que te é ordenado fazer. Como eu não enxergasse, mas por causa do fulgor daquela luz, eu cheguei a Damasco levado pelas mãos dos que estavam comigo. Então vejam só, segunda narração da experiência de Damasco. Temos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 3 a 6. Temos a segunda narração que fala, né, também da experiência de Damasco, lá no capítulo 22 dos Atos dos Apóstolos, versículos 6 a 11. Depois nós temos um terceiro texto que fala também, né, da conversão ou vocação de São Paulo, também em primeira pessoa. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 12 a 17. Então nós vamos lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículos 12 a 17. Com este intuito, encaminhei-me a Damasco com a autoridade e a permissão do chefe dos sacerdotes. No caminho pelo meio-dia, eu vi o rei vinda do céu e mais brilhante que o sol, então uma luz que circundou a mim e aos que me acompanhavam. Caímos por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? E perguntei: quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, fica firme em pé, pois este é o motivo pelo qual te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste e daqueles aos quais ainda te aparecerei. Eu te livrarei do povo e das nações. Talvez, meus irmãos e irmãs, temos aí 3 textos, né, que falam, então, da conversão ou vocação, né, de São Paulo. As 3 narrações seguem a mesma forma, pelo que vocês perceberam, né? Viagem a Damasco, luz intensa, diálogo de apresentação e ordem de ir à cidade. Então, 3 elementos que são comuns nos textos, né? As narrações de Atos possuem os elementos típicos de uma teofania, ou seja, de uma aparição divina. Depois, a voz
não convida Paulo a mudar de vida, mas se apresenta e lhe dá uma missão. Ou seja, Jesus que tu persegues, missão, ser testemunha entre os gentios. Paulo não vê Jesus nem o toca, ao contrário do que acontece na ressurreição. Então, meus irmãos e irmãs, todos vocês perceberam aquilo que é a beleza, né, do pensamento e da introdução que realmente temos no contexto para entendermos a vida de São Paulo. Vocês perceberam que até mesmo para o autor dos Atos dos Apóstolos, situar Paulo era tão importante que deu 3 narrações, uma em terceira pessoa, 2 em primeira pessoa, né? Paulo que fala então dessa experiência. E assim, meus irmãos e irmãs, ao vermos, né, São Paulo apóstolo nesta conversão, nós realmente percebemos ou vocação, vamos vendo que ele tem essa experiência, né, com o Senhor, esse diálogo onde Jesus se apresenta a ele, portanto, pergunta quem é, Jesus se apresenta e lhe dá realmente uma missão. Meus irmãos, que São Paulo, apóstolo, possa nos acompanhar, sempre intercedendo, né, por nós, para que também nós, nos encontros e nas experiências de fé que fazemos em nossa vida, nós possamos realmente poder entender aquilo que é a missão específica que Deus concede, né, para cada um de nós. E assim, meus irmãos e irmãs, falamos sobre, né, a conversão de São Paulo. Você também pode nos ajudar a fazer esse programa. Você pode dar as sugestões para o nosso programa no número que se encontra aí na sua tela, né, no 988023444, sugestões via WhatsApp, e você pode dizer para nós, então, o tema que você gostaria que pudesse ser refletido ou alguma curiosidade que pudesse, né, ser desenvolvida para que dessa forma a gente possa cada vez mais poder entender aquilo que é a nossa fé. E que o Senhor vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.